Em maio de 1945, os comboios militares alemães já não avançavam para a frente. Cruzavam lentamente cidades destruídas, carregando soldados deitados que regressavam de campos de prisioneiros, hospitais improvisados ou estradas saturadas de refugiados. Em Berlim, Hamburgo e Colônia ainda saía fumo entre edifícios abertos pelas bombas, enquanto colunas de homens com uniformes rotos caminhavam entre montanhas de tijolo, vagões queimados e veículos abandonados. Em muitos bairros já não restavam polícias, tribunais nem autoridades capazes de impor a ordem. Mulheres de diferentes idades trocavam pertences ou o seu próprio corpo por comida e proteção. Alguns homens passavam semanas a fugir para o oeste para não caírem em mãos soviéticas. Outros simplesmente nunca mais voltaram a aparecer. O Terceiro Reich tinha deixado de existir. A figura de Hitler já tinha desaparecido entre as ruínas do Reich. Mas milhões de soldados alemães continuavam presos entre o cativeiro, a fome, os trabalhos forçados e os interrogatórios. Muitos não regressariam jamais. E aqueles que conseguiram voltar encontraram uma Alemanha irreconhecível, onde o uniforme, as insígnias e tudo o que estava relacionado com o antigo exército começava a ser eliminado. O que aconteceu com os milhões de soldados alemães que sobreviveram ao colapso do Terceiro Reich? Bandeira vermelha, cinza sobre Berlim. À 1 da madrugada de 30 de abril, Wilhelm Keitel recebeu a confirmação definitiva de que o avanço do general Walter Wenck se tinha detido ao sul do lago Schwillow e que o 9º Exército continuava cercado. Esse mesmo dia, tropas norte-americanas entravam em Munique, enquanto em Itália alcançavam Turim. Em Berlim, às 2h30 da tarde, o sargento soviético Meliton Cantaria conseguiu colocar a bandeira vermelha sobre o Reichstag, embora dentro do edifício ainda continuassem os combates. A menos de 1 quilômetro dali, Adolf Hitler almoçou pela última vez dentro do bunker da chancelaria. Pouco depois, ordenou a saída de Joseph Goebbels, Martin Bormann e do resto dos seus acompanhantes. Minutos mais tarde, o silêncio dentro do refúgio confirmou que o fim de Hitler tinha chegado. Eva Braun morreu junto a ele, enquanto o desmoronamento do Reich alcançava as suas últimas horas. Os corpos foram levados apressadamente para o jardim da chancelaria e destruídos enquanto a artilharia soviética continuava a atingir o centro de Berlim. Às 11h menos 10 da noite, a bandeira soviética já ondulava sobre o teto do Reichstag, maio de 1945. Berlim permanecia coberta por fumo, incêndios e edifícios abertos pelos impactos da artilharia pesada. As avenidas estavam sepultadas sob tijolos pulverizados, vigas retorcidas, elétricos destruídos e restos de barricadas improvisadas, enquanto pequenos grupos de soldados alemães continuavam a resistir entre caves e ruínas. O Terceiro Reich ainda combatia, mas a sua estrutura política já tinha deixado de existir. As fachadas apareciam abertas como esqueletos gigantescos. Bairros inteiros permaneciam sem água, eletricidade nem gás. Milhões de metros cúbicos de escombros cobriam a capital alemã e dezenas de milhares de pessoas sobreviviam debaixo da terra, refugiadas em estações, túneis e edifícios meio desmoronados. Em muitas ruas, apenas restavam muros enegrecidos e chaminés solitárias sobressaindo entre montanhas de ruínas. Enquanto as tropas soviéticas avançavam entre os últimos focos de resistência, o general Hans Krebs cruzou as linhas para se entrevistar com o marechal Georgy Zhukov. Levava uma solicitação concreta: negociar uma trégua. Zhukov rejeitou qualquer acordo parcial e exigiu unicamente a rendição incondicional. Krebs regressou então ao bunker da chancelaria, onde encontrou Martin Bormann e Joseph Goebbels, decididos a continuar até ao fim. Mas o general Helmut Weidling já tinha chegado a outra conclusão. Sem autorização política e atuando por iniciativa própria, ordenou à guarnição de Berlim e à população civil que cessassem toda a resistência. A capital alemã tinha deixado de funcionar como centro político, militar e administrativo. O Estado nazi desmoronava-se entre incêndios, túneis inundados e edifícios convertidos em cascalho. Dentro do refúgio subterrâneo, o colapso do regime tomou uma forma ainda mais brutal. Goebbels decidiu que os seus 6 filhos não sobreviveriam ao desmoronamento do Reich. Horas depois, as crianças morreram enquanto a situação em Berlim se tornava irreversível. Pouco depois,
Também desapareceram Magda Goebbels e o próprio ministro da propaganda no meio das últimas horas do regime. O general Krebs também não sobreviveu a essas horas finais. Martin Bormann tentou escapar de Berlim aproveitando o caos noturno, embora nunca tenha conseguido abandonar a cidade em ruínas. Esse mesmo dia desapareceu também o professor Max de Krinis, uma das figuras médicas ligadas ao programa de eutanásia nazi e presumível redator do decreto assinado por Hitler em setembro de 1939. Enquanto o poder alemão desaparecia debaixo da terra, sobre Berlim continuavam a cair projéteis e colunas de fumo cobriam distritos inteiros reduzidos a escombros. Às 6h45 da manhã de 2 de maio, Zhukov aceitou formalmente a rendição de Berlim. Horas depois entrou em vigor o cessar-fogo. Apenas nesse dia, o Exército Vermelho capturou 134 mil soldados alemães. Em Hamburgo, começaram negociações semelhantes para a entrega da cidade. Churchill anunciou perante a Câmara dos Comuns que mais de 1 milhão de soldados alemães tinham deposto as armas no norte de Itália e no sul da Áustria. Mas o final da guerra continuava longe de parecer ordenado. As estradas alemãs permaneciam saturadas de colunas militares que avançavam desesperadamente para o oeste, tentando render-se a britânicos ou norte-americanos antes de caírem em mãos soviéticas. Para milhões de homens que tinham combatido durante anos na frente oriental, o Exército Vermelho significava represálias, trabalhos forçados e um cativeiro que podia durar anos. Enquanto a Alemanha se desintegrava, centenas de milhares de prisioneiros continuavam a ser trasladados entre portos, campos e comboios ferroviários. Em Lübeck, as SS tentaram embarcar centenas de mulheres judias evacuadas de Stutthof para 3 grandes barcos ancorados em frente ao porto: o Cap Arcona, o Athena e o Thielbeck. Os capitães recusaram-se a recebê-las. As embarcações já estavam abarrotadas com milhares de judeus, prisioneiros políticos e cativos soviéticos. As pequenas barcaças regressaram então para a terra firme. Mas quando os deportados tentaram desembarcar durante a madrugada seguinte, membros das SS, marinheiros alemães e jovens das juventudes hitlerianas abriram fogo com metralhadoras. Mais de 500 pessoas morreram na margem antes de conseguirem escapar. O desastre continuou poucas horas depois. A aviação britânica bombardeou o porto de Lübeck, acreditando que altos dirigentes nazis tentavam fugir por mar. Os barcos carregados de prisioneiros começaram a incendiar-se um após outro. O Athena conseguiu evacuar parte de quem viajava a bordo. O Thielbeck afundou-se deixando apenas 50 sobreviventes dos 2.800 deportados que transportava. O Cap Arcona ardeu completamente antes de desaparecer debaixo de água. Nas cobertas inferiores, morreram queimados centenas de doentes demasiado débeis para escapar. Outros cativos soviéticos encerrados em câmaras refrigeradas ficaram presos enquanto o barco se inclinava entre chamas. Uma jovem judia procedente de Lodz recordaria depois como via homens a atirarem-se ao mar enquanto enormes colunas de fogo cobriam o horizonte do Báltico. Ao mesmo tempo, a estrutura militar alemã tentava negociar rendições parciais para salvar milhões de soldados que retrocediam do leste. A 3 de maio, o grande almirante Hans-Georg von Friedeburg e o general Hans Kinzel chegaram ao quartel-general do mariscal Bernard Montgomery, em Wendisch-Evern. Queriam entregar unicamente as forças alemãs que combatiam contra britânicos e norte-americanos, enquanto o resto continuava a retirar-se da frente oriental. Montgomery rejeitou qualquer acordo seletivo. As unidades enfrentadas ao Exército Vermelho deviam render-se perante os soviéticos. Depois lançou uma advertência direta: se a Alemanha não aceitasse as suas condições, a guerra continuaria e todos os seus soldados morreriam. Friedeburg e Kinzel regressaram então a Flensburg para informar o almirante Karl Dönitz, que tentava manter um governo praticamente fantasma perto da fronteira dinamarquesa. Enquanto essas negociações avançavam, tropas norte-americanos ocupavam Berchtesgaden e tomavam o refúgio alpino de Hitler. Também libertavam o campo de concentração de Flossenburg. Entre os sobreviventes estavam Léon Blum, antigo primeiro-ministro francês, Kurt von Schuschnigg, ex-chanceler austríaco, e o pastor Martin Niemöller, encarcerado durante mais de 7 anos pela sua oposição religiosa ao regime nazi. Noutras regiões da Europa, contudo, as SS continuavam a tentar destruir documentos e eliminar prisioneiros antes da chegada aliada. A guerra estava perdida,
Mas muitas unidades alemãs continuavam a agir como se ainda existisse alguma possibilidade de ocultar os crimes cometidos durante anos. Em Ebensee, um subcampo dependente de Mauthausen, milhares de judeus trasladados de Auschwitz foram conduzidos para túneis escavados dentro de uma montanha. Os guardas asseguravam que se tratava de proteção contra bombardeamentos aliados, mas os prisioneiros suspeitavam que planeavam fazê-los explodir dentro das galerias. Entre eles estava Lev Manevich, um judeu soviético encarcerado desde 1936 por espionagem. Exausto e à beira da morte, começou a gritar em vários idiomas que ninguém devia entrar. O medo espalhou-se rapidamente entre os deportados. Os oficiais alemães hesitaram. Muitos entendiam que a guerra estava a terminar e que um massacre semelhante podia significar futuras condenações. Finalmente recuaram. Por primeira vez desde a sua captura, os prisioneiros conseguiram deter uma ordem direta das SS. Poucas horas depois, chegaram as forças norte-americanas. Os soldados encontraram cadáveres empilhados, barracões cheios de doentes e milhares de sobreviventes reduzidos a esqueletos humanos. Em Mauthausen, apareceram valas comuns com cerca de 10.000 corpos. Muitos libertados estavam demasiado debilitados para sobreviver. Lev Manevich morreu 4 dias depois da chegada norte-americana. Outros mal podiam manter-se de pé enquanto observavam os tanques americanos avançando entre as redes de arame farpado. Para muitos deles, a liberdade chegou quando já não restavam forças físicas para compreender o que estava a acontecer. A 6 de maio, o general Alfred Jodl viajou de Flensburg até Reims para negociar a capitulação definitiva. Ao princípio, tentou limitar a rendição unicamente às frentes ocidentais, permitindo que milhões de soldados continuassem a retroceder em direção às linhas norte-americanas. Eisenhower respondeu imediatamente. Se a Alemanha não aceitasse uma rendição total e imediata em todas as frentes, o comando aliado fecharia por completo a frente ocidental e deixaria presas as tropas alemãs perante o Exército Vermelho. Jodl transmitiu o ultimato a Dönitz. Pouco depois, recebeu autorização para assinar a capitulação absoluta. À 1h41 da madrugada de 7 de maio de 1945, na presença do general soviético Ivan Susloparov e do general francês François Cevès, Alfred Jodl assinou a rendição alemã. O general Walter Bedell Smith fê-lo em representação aliada. A guerra devia terminar oficialmente antes da meia-noite do dia seguinte. Mas mesmo assim, as batalhas continuavam. Na Checoslováquia, unidades alemãs seguiam combatendo perto de Olomouc e Praga. No Báltico, grupos inteiros tentavam escapar por mar. Na Escócia, o submarino alemão U-2336 afundou 2 cargueiros aliados poucas horas antes do final oficial da guerra, provocando as últimas mortes navais do conflito europeu. Honra quebrada, o destino dos vencidos. As piores atrocidades de uma guerra nem sempre ocorrem durante os combates. Em muitos casos aparecem depois, quando um dos lados já foi derrotado e os seus homens ficam completamente indefesos. Um soldado ainda pode descarregar a sua raiva no meio de uma batalha, mas a situação muda radicalmente quando o inimigo entregou as armas e depende por completo de quem o custodia. É nesse momento que o vencedor possui um poder absoluto sobre o prisioneiro. Precisamente para impedir abusos derivados dessa situação, a comunidade internacional aprovou o Terceiro Convênio de Genebra de 1929. Aquele acordo proibia humilhações, violência física e maus-tratos contra os cativos, além de estabelecer normas concretas sobre alojamento, alimentação e assistência médica. Contudo, durante a Segunda Guerra Mundial, essas disposições foram violadas de forma tão constante por praticamente todos os lados que terminaram perdendo grande parte do seu significado original. O exército alemão tinha executado, degradado e deixado morrer de fome enormes quantidades de prisioneiros de guerra, especialmente na frente oriental. Milhões de soldados soviéticos capturados pela Wehrmacht foram encerrados em condições extremas, utilizados como mão de obra ou abandonados sem alimentos suficientes. Quando a guerra começou a inverter-se e milhões de alemães começaram a cair prisioneiros dos seus inimigos, surgiu em muitos setores o desejo de aplicar represálias semelhantes contra eles. O final do conflito não só significava a derrota militar do Reich, também abria a possibilidade de ajustar contas depois de anos de ocupações, execuções e destruição maciça.
Em numerosos exércitos aliados, desde soldados rasos até dirigentes políticos, existia a sensação de que a Alemanha devia pagar pelo ocorrido na Europa. Winston Churchill relatou anos depois um episódio ocorrido durante a primeira Conferência dos Três Grandes em Teherão, no final de 1943, que mostrava claramente o ambiente que rodeava a questão dos prisioneiros alemães, mesmo antes do final da guerra. Durante um jantar celebrado no segundo dia de reuniões, Iósif Stalin propôs medidas extremas contra dezenas de milhares de oficiais alemães capturados. Churchill, que conhecia perfeitamente as matanças de oficiais polacos em Katyn, cometidas pelos soviéticos ao começo da guerra, reagiu imediatamente com indignação. Declarou que o povo britânico jamais aceitaria represálias maciças semelhantes e rejeitou de forma aberta aquela proposta. Churchill não suportou continuar a ouvir aquilo. Segundo o seu próprio relato, respondeu que preferia ser levado ao jardim imediatamente e correr esse destino antes que manchar a honra britânica participando em semelhante crime. Nesse momento, Franklin Roosevelt tentou aliviar o ambiente com um comentário que terminou provocando ainda mais tensão. O presidente norte-americano sugeriu alcançar um acordo sobre uma cifra menor, talvez 49 mil. Embora aparentemente o tenha dito em tom de brincadeira, o comentário resultou especialmente perturbador devido ao contexto e à reputação de Stalin. Antes que Churchill pudesse responder, Elliott Roosevelt, filho do presidente americano e também presente durante o jantar, interveio apoiando a ideia. Disse que quando os exércitos soviéticos avançassem do leste e os aliados ocidentais do oeste, os próprios soldados resolveriam o problema não só com esses oficiais, mas também com centenas de milhares de nazis mais. A resposta provocou a imediata reação de Stalin, que se levantou para abraçar Elliott Roosevelt e brindar com ele. Churchill ficou completamente escandalizado. Olhou diretamente para o filho do presidente norte-americano e disse-lhe que jamais poderia perdoar-lhe uma declaração semelhante. Depois, abandonou furioso a sala, enquanto Stalin e Vyacheslav Molotov tentavam alcançá-lo, assegurando que tudo tinha sido unicamente uma brincadeira e que estava a levar a conversa demasiado a sério. O episódio revelava algo mais profundo do que uma simples discussão diplomática. Mostrava até que ponto a ideia de represálias extremas contra a Alemanha circulava inclusive entre alguns dos homens mais poderosos do mundo enquanto a guerra ainda continuava. A conversa também deixou uma impressão inquietante pela atitude do próprio Roosevelt. Os seus comentários resultavam muito mais duros do que muitos esperavam publicamente dele. De facto, quando os líderes aliados voltaram a reunir-se mais de um ano depois em Yalta, Roosevelt mencionou novamente a ideia de executar oficiais alemães, demonstrando que o assunto não tinha desaparecido completamente após aquele jantar em Teherão. Churchill compreendia perfeitamente o perigo político e moral que representava aquela situação. Uma coisa era que vítimas diretas do nazismo procurassem vingança depois de anos de sofrimento, e outra completamente diferente, que os principais líderes mundiais promovessem execuções em massa ou represálias indiscriminadas contra soldados derrotados. Para Churchill, além disso, existia outra preocupação. A história julgaria também as ações dos vencedores. O tratamento dado a milhões de alemães capturados podia terminar destruindo a superioridade moral que os aliados afirmavam representar perante o regime nazi. Precisamente por isso, reagiu com tanta dureza durante a conversa em Teherão. Entendia que, uma vez terminada a guerra, o comportamento em relação aos vencidos se converteria numa questão histórica de enorme importância. Sobre arame farpado, milhões esperam o esquecimento. Mais de 10 milhões de soldados alemães terminaram em cativeiro sob controle aliado antes e depois do final da guerra. À primeira vista, poderia supor-se que a maioria caiu em mãos soviéticas devido à dimensão gigantesca dos combates desenvolvidos na frente oriental. No entanto, os números mostravam outra realidade. O Exército Vermelho capturou cerca de 3.155.000 homens, enquanto as forças norte-americanas tomaram perto de 3.800.000 e os britânicos aproximadamente têm 1.700.000. Inclusive a França, pese embora ter participado menos tempo nas operações finais e dispor de um exército muito menor, conseguiu apresar perto de 250.000 soldados alemães.
Aquela diferença refletia o medo profundo que muitos alemães sentiam em relação à captura soviética durante os últimos meses do conflito. A prioridade de escapar do Exército Vermelho alcançou inclusive o alto comando alemão, quando o general Alfred August Jodl chegou ao quartel-general de Dwight Eisenhower para negociar a capitulação. Atrasou deliberadamente a assinatura durante 2 dias completos para permitir que mais tropas alemãs alcançassem território ocidental antes do encerramento definitivo da frente. A situação repetiu-se também na Jugoslávia. Ali, forças alemãs e unidades croatas ignoraram a ordem de rendição emitida a 8 de maio e continuaram a avançar em direção à Áustria durante vários dias mais. Como consequência, enquanto os aliados ocidentais começaram a receber quantidades gigantescas de rendidos durante abril e maio de 1945, o aumento equivalente nunca ocorreu na frente oriental. Só os norte-americanos capturaram perto de 1.800.000 soldados alemães durante esses 2 meses finais. O volume de prisioneiros superou rapidamente a capacidade logística de britânicos e norte-americanos. Como solução improvisada, os aliados levantaram 16 enormes recintos temporários na região ocidental da Alemanha. Aqueles lugares seriam conhecidos coletivamente como os Rheinwiesenlager, os chamados Campos dos Prados do Reno. Muitos tinham sido desenhados para albergar cerca de 100.000 pessoas, mas os números cresceram muito além de qualquer previsão inicial. Em Sinzig, foram amontoados mais de 118.000 homens. Em Remagen, a cifra superou rapidamente os 134.000. Alguns recintos pequenos sofreram uma saturação ainda pior. Bull, preparado para apenas 10.000 pessoas, terminou alojando mais de 3 vezes essa quantidade. Com o passar das semanas, os próprios comandos aliados começaram a admitir que a situação estava fora de controle. Circularam memorandos urgentes entre diferentes comandantes solicitando alimentos, mantas, materiais médicos e pessoal adicional. Em muitos casos não existiam barracões nem tendas de campanha, e os cativos permaneciam completamente expostos ao vento, à chuva e ao frio. Um soldado retido em Heimberg escreveu num diário improvisado sobre papel higiênico que dormia diretamente sobre a terra, usando uma bolsa militar como almofada e cavando pequenos buracos no barro para se proteger do vento. Durante as tormentas, as paredes desses buracos desmoronavam-se sobre quem tentava descansar dentro deles. A ausência de refúgio agravava-se pela escassez extrema de roupa e equipamento básico. Muitos prisioneiros tinham sido despojados de parte do seu uniforme regulamentar depois da captura e conservavam unicamente a roupa que levavam posta. Em numerosos casos, as peças eram completamente inadequadas para suportar a umidade e o frio constantes. Em Heidesheim, inclusive havia rapazes de apenas 14 anos internados ainda com pijamas. Tinham sido detidos durante rusgas noturnas sob suspeita de pertencerem aos chamados lobisomens, grupos fanáticos que pretendiam continuar a resistência clandestina depois da derrota alemã. Foram levados diretamente para o recinto sem roupa apropriada nem pertences pessoais. As condições sanitárias pioravam ainda mais a situação. Os prisioneiros careciam praticamente de instalações para se assearem e as retretes consistiam em simples fossas escavadas no solo. Em Heimberg, alguns cativos descreviam o recinto como uma imensa cloaca ao ar livre, onde os homens faziam as suas necessidades em qualquer canto disponível. Em Bad Kreuznach, certas áreas terminaram convertidas em superfícies cobertas de barro misturado com urina, onde os soldados deviam dormir cada noite. O papel higiênico era tão escasso que muitos utilizavam notas alemãs para se limparem, especialmente depois de começarem a circular rumores sobre a futura retirada da moeda do Reich. A alimentação converteu-se rapidamente noutra fonte de desespero. Quando abriu o campo de Remagen, a ração inicial equivalia a uma única barra de pão para 25 homens. Mais tarde aumentou para uma barra para 10, embora continuasse a ser insuficiente para suster fisicamente milhares de cativos debilitados pelos combates e pelas marchas prévias. Em Bad Kreuznach, passaram semanas inteiras sem receber pão. As distribuições diárias consistiam unicamente em pequenas quantidades de legumes, algumas colheradas de peixe, umas poucas ameixas secas, um pouco de doce e várias bolachas. Em Bad Hersfeld, a dieta mal atingia as 800 calorias diárias. Muitos soldados começaram a perder peso até ficarem convertidos em esqueletos.
Para complementar aquelas rações miseráveis, numerosos prisioneiros procuravam qualquer planta comestível dentro dos recintos. Alguns preparavam sopas improvisadas usando urtigas ou dentes de leão cozidos sobre pequenas fogueiras. Outros cavavam desesperadamente na terra, utilizando latas vazias para encontrar nabos enterrados, que depois comiam crus. Aquela prática provocou surtos de disenteria em diferentes setores dos campos. No entanto, a falta de comida não era o único problema. A água converteu-se numa necessidade ainda mais crítica. George Wise, um mecânico de tanques capturado pelos norte-americanos, recordaria mais tarde que em certa ocasião passaram 3 dias e meio completos sem receber água potável. Alguns homens terminaram bebendo a sua própria urina, enquanto outros se atiravam ao solo tentando lamber a umidade do barro. A situação era igualmente grave noutros recintos. Em Bad Kreuznach existia uma única torneira para abastecer mais de 56 mil homens, e a água devia chegar diariamente em caminhões cisterna até a rede de arame farpado exterior. Em Büderich, 5 torneiras serviam mais de 75 mil cativos e unicamente eram abertas durante 1 hora cada noite. Quando alguns prisioneiros perguntaram ao comandante norte-americano por que razão as condições eram tão duras, este supostamente respondeu que aquilo serviria para que os alemães perdessem para sempre o gosto pela vida militar. Para milhares de soldados debilitados, enfermos ou feridos, semelhantes condições resultaram mortais. Com o passar do tempo, começou um intenso debate sobre quantos homens morreram realmente dentro dos Rheinwiesenlager. O escritor James Bach sustentou anos depois, no seu livro Outras Perdas, que cerca de 800 mil soldados alemães pereceram sob custódia norte-americana. Segundo a sua interpretação, as brincadeiras realizadas por Franklin Roosevelt sobre executar oficiais alemães refletiam uma atmosfera geral de vingança dentro de parte da administração norte-americana. No entanto, numerosos investigadores e especialistas desacreditaram posteriormente esses números e questionaram grande parte das suas conclusões. As estimativas oficiais alemãs, apresentadas pela comissão encabeçada por Erich Maschke, situaram as mortes registradas em aproximadamente 4.537 pessoas. Outros investigadores admitiram que o número real provavelmente foi superior devido ao desordenamento administrativo e ao caos absoluto vivido durante aqueles meses. Ainda assim, a maioria coincidia em que as vítimas dificilmente poderiam superar um máximo aproximado de entre 50 mil e 60 mil homens. Aquilo não significava que as grandes mortalidades de prisioneiros não tivessem ocorrido durante o pós-guerra europeu. Simplesmente indicava que o pior cenário não se desenvolveu nos recintos controlados por britânicos e norte-americanos. O verdadeiro desastre aguardava mais a leste, dentro dos territórios dominados pela União Soviética. O longo inverno. Prisioneiros do leste. Muitos soldados alemães capturados pelo Exército Vermelho nem sequer eram trasladados imediatamente para campos permanentes. Primeiro tinham de suportar longuíssimas marchas forçadas através de territórios devastados, caminhadas que em ocasiões se estendiam por mais de 1 semana sem acesso regular à comida nem à água. Dos aproximadamente 3 milhões de prisioneiros tomados pelos soviéticos durante a guerra, mais de 1/3 não sobreviveu ao cativeiro. Na Jugoslávia, as cifras foram ainda mais devastadoras proporcionalmente. Cerca de 80 mil prisioneiros alemães morreram executados, abandonados à fome, privados de tratamento médico ou empurrados para marchas mortais. Aproximadamente 2 de cada 5 cativos não regressaram jamais. A diferença com o Ocidente era enorme. Um soldado alemão capturado em território soviético tinha possibilidades de morrer incomparavelmente superiores às de um apresado por britânicos ou norte-americanos. Essa realidade explicava o terror que provocava a captura soviética entre os soldados alemães durante os últimos meses da guerra. Parte daquela mortalidade tinha relação direta com a destruição material do leste europeu. A infraestrutura soviética tinha ficado arrasada após anos de invasão e combate contínuo. As linhas ferroviárias estavam destruídas, as estradas mal funcionavam e as distâncias dentro da União Soviética eram imensas. Dezenas de milhares de cativos percorreram enormes trajetos a pé, atravessando neve, barro e temperaturas extremas. Os suprimentos escasseavam inclusive para a população soviética e para o próprio Exército Vermelho. No entanto, a causa principal de tantas mortes não era unicamente a precariedade material.
O problema fundamental era outro. A muito poucas pessoas encarregadas daqueles homens lhes importava realmente se sobreviviam ou não. Durante toda a guerra, o regime soviético tinha alimentado um ódio feroz para com a Alemanha e para com qualquer coisa relacionada com os alemães. A propaganda difundida entre soldados e civis retratava os invasores como criaturas monstruosas responsáveis pela destruição de cidades inteiras, milhões de mortos e atrocidades inimagináveis cometidas em solo soviético. No jornal militar Krasnaya Zvezda apareciam constantemente poemas e artigos destinados a intensificar esse sentimento. Alexei Surkov publicou textos como Ódio, cujo encerramento expressava um apelo extremo contra o inimigo alemão. No Pravda, Konstantin Simonov difundia poemas como Matem-no, onde animava os soldados soviéticos a combaterem os alemães com absoluta dureza cada vez que encontrassem resistência diante deles. Outros escritores soviéticos também participaram naquela campanha de ódio total. Mikhail Sholokhov e Vasily Grossman escreveram artigos e relatórios destinados a endurecer ainda mais a percepção soviética sobre a Alemanha. Mas nenhum nome ficou tão associado a essa propaganda como Ilya Ehrenburg. Os seus textos foram reproduzidos milhares de vezes entre as tropas soviéticas e muitos soldados podiam repeti-los de memória. Ehrenburg insistia constantemente em que os alemães não eram seres humanos e que a palavra alemão devia converter-se na pior maldição imaginável. Num dos seus apelos escreveu que se um soldado soviético não tivesse matado pelo menos um alemão durante o dia, então tinha desperdiçado essa jornada. A desumanização era absoluta. Em diferentes artigos, Ehrenburg descrevia os alemães como lesmas, ratas, escorpiões, cães raivosos ou bactérias infecciosas. Do mesmo modo que a propaganda nazi tinha reduzido os eslavos à categoria de Untermenschen, a maquinaria soviética transformava todos os alemães numa praga merecedora de extermínio. Aquela retórica não ficou somente sobre o papel. Quando o Exército Vermelho avançou finalmente para o território alemão em 1945, muitos soldados chegaram convencidos de que a vingança era um direito legítimo depois do que ocorrera na União Soviética durante a invasão alemã. Numerosos cativos foram executados imediatamente após renderem-se, mesmo quando existiam ordens oficiais contrárias a essas práticas. Outros morreram durante celebrações caóticas de soldados soviéticos embriagados que disparavam contra colunas inteiras de prisioneiros simplesmente por diversão. Em ocasiões, grupos de soldados abriam fogo contra homens desarmados do mesmo modo que tropas alemãs tinham atacado prisioneiros soviéticos durante 1941. Situações semelhantes ocorreram também na Jugoslávia, onde os cativos eram executados por faltas mínimas, por discussões insignificantes ou simplesmente porque algum guarda queria descarregar a sua fúria acumulada após anos de ocupação alemã. O horror não afetou exclusivamente os soldados alemães. Milhares de combatentes de outros países aliados do eixo também ficaram presos dentro do sistema soviético. Cerca de 70 mil italianos foram capturados pelo Exército Vermelho e muitos jamais regressaram. Mais de 309 mil soldados romenos desapareceram na frente oriental, embora nunca se tenha podido determinar com precisão quantos alcançaram realmente a condição formal de prisioneiros. Após a guerra, cerca de 600 mil húngaros, incluindo tanto civis como militares, foram detidos e enviados para campos de trabalho soviéticos unicamente por pertencerem à nacionalidade errada. As humilhações começavam desde o momento mesmo da captura. Os soldados soviéticos tinham uma obsessão particular por relógios, anéis e objetos de valor. Depois vinha o saque sistemático de roupa e equipamento militar. Zoltán Tóth, um médico húngaro capturado após a queda de Budapeste em fevereiro de 1945, recordaria mais tarde que qualquer prisioneiro que ainda conservasse umas boas botas corria um risco mortal. Segundo o seu testemunho, alguns soldados soviéticos afastavam esses homens da coluna, disparavam-lhes e depois tiravam-lhes as botas antes de abandonarem os corpos. Após o saque inicial, começava um período prolongado de privações contínuas. A diferença de muitos problemas logísticos ocidentais, em numerosos casos a falta de comida e água dentro dos sistemas soviéticos era deliberada. Os cativos eram castigados constantemente por quem os vigiava. Hans Schütz, um soldado alemão capturado na parte oriental da Alemanha,
relatou que durante uma marcha para o leste, alguns civis saíam aos caminhos levando leite e sanduíches para os prisioneiros. Os guardas soviéticos respondiam disparando contra as panelas e recipientes para destruir os alimentos em frente aos cativos famintos. O leite terminava derramando-se sobre o barro, enquanto os prisioneiros observavam sem se atreverem a recolher nada. A água era igualmente difícil de conseguir. Muitos homens sobreviviam comendo neve durante o inverno ou roubando pequenos restos de líquido quando encontravam algum charco ou recipiente abandonado. As doenças expandiam-se rapidamente e os tratamentos médicos eram mínimos. Em alguns campos, segundo diferentes testemunhos, médicos soviéticos retinham medicamentos e utilizavam-nos para os trocar por favores ou pertenças. O fome atingiu níveis extremos. Alguns cativos terminavam capturando cães vadios, gatos ou inclusive ratos para tentarem alimentar-se. Outros utilizavam pequenos pedaços de pão como isca improvisada para apanharem animais dentro dos barracões. A inanição prolongava-se durante meses inteiros. Zoltán Tóth trabalhou num improvisado centro médico dentro de um gulag durante 1946 e assegurou ter visto cenas extremas dentro da morgue do campo, onde a fome tinha levado alguns prisioneiros a níveis inimagináveis de degradação. Quando informou disso, o médico principal do campo recebeu unicamente uma resposta fria. Se tivesse visto o que aconteceu aqui um ano atrás, para muitos prisioneiros, sobreviver dependia unicamente de resistir fisicamente o suficiente para não se desmoronarem antes dos outros. Alguns cativos foram libertados relativamente cedo, especialmente a partir de 1947. No entanto, a maioria permaneceu retida até 1950, quando Stalin autorizou uma amnistia parcial destinada a quem tinha demonstrado ser bom trabalhador. Outros foram reclassificados como prisioneiros políticos e continuaram detidos inclusive depois daquela data. Alguns não recuperaram a liberdade até as novas amnistias impulsionadas por Nikita Khrushchev após a morte de Stalin em 1953. Os últimos grupos regressaram à Alemanha ainda em 1957, 12 anos após o final da guerra. Muitos dos homens que voltaram eram apenas sombras de quem tinha partido anos antes. Tinham trabalhado durante longas temporadas em minas remotas, florestas, caminhos de ferro, indústrias de curtumes, quintas coletivas e fábricas soviéticas. Heinrich von Einsiedel descreveu mais tarde as cenas que viu dentro de um dos primeiros comboios de regresso. Recordava corpos reduzidos a esqueletos, homens consumidos pela disenteria, rostos cinzentos, olhos apagados e figuras incapazes de se manterem firmes sem apoio. Segundo ele, aqueles sobreviventes pareciam restos humanos destruídos lentamente por anos de esgotamento, fome e trabalhos forçados. Terras perdidas. O êxodo alemão. Em 1943, enquanto a guerra ainda continuava, Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Joseph Stalin começaram a discutir como ficaria a Europa quando a Alemanha fosse derrotada. Uma das questões centrais era o futuro da Polônia. Stalin pretendia conservar os territórios orientais polacos ocupados pela União Soviética, e britânicos e norte-americanos procuravam compensar essas perdas entregando à Polônia extensas regiões alemãs para o oeste. Nenhuma das potências considerou necessário consultar a população alemã que vivia nessas regiões. A Carta do Atlântico tinha prometido respeitar a vontade dos povos afetados, mas essa promessa deixou de aplicar-se quando se discutiu o futuro da Alemanha. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros britânico defendeu essa contradição perante o parlamento, afirmando que certas disposições da carta concerniam tanto a vencedores como a vencidos, mas que a Alemanha não podia reclamar nenhum desses direitos para si mesma. Enquanto milhões de soldados continuavam a combater e enormes zonas da Europa continuavam a arder, as fronteiras do continente já estavam a ser redesenhadas sobre mapas estendidos em salas de conferências. As negociações continuaram mais tarde em Yalta e foram finalmente consolidadas em Potsdam durante o verão de 1945. Como resultado, todos os territórios alemães situados a leste dos rios Oder e Neisse seriam entregues à Polônia. Aquela decisão afetava regiões inteiras que tinham pertencido à Alemanha durante séculos: Pomerânia, Brandeburgo Oriental, Alta e Baixa Silésia, a maior parte da Prússia Oriental e o porto de Danzig.
Mais de 11 milhões de alemães viviam nessas zonas, segundo os números oficiais. Para eles, o final da guerra não significaria simplesmente o desmoronamento do Reich, mas também a perda definitiva dos seus lares. Os dirigentes aliados consideravam impossível manter grandes minorias alemãs dentro da Nova Polônia. Hitler tinha utilizado repetidamente a existência de comunidades germânicas fora do Reich como pretexto para intervir militarmente em outros países, e agora os vencedores estavam decididos a impedir que aquilo voltasse a acontecer. Churchill resumiu cruamente essa postura durante as discussões de Yalta. A Polônia, disse, não devia ser a testa de comida alemã até sofrer de indigestão. Por trás daquela frase escondia-se uma decisão gigantesca. Milhões de pessoas seriam expulsas das terras onde tinham vivido durante gerações. Quando alguns representantes expressaram dúvidas sobre a viabilidade e a brutalidade de semelhante deslocamento humano, Stalin respondeu com indiferença que grande parte da população alemã já tinha fugido por medo ao Exército Vermelho. Em parte, era verdade. À medida que as tropas soviéticas avançavam do leste, colunas intermináveis de civis abandonavam aldeias e cidades inteiras. Famílias completas escapavam com carros improvisados, animais de carga ou simples malas arrastadas sobre caminhos cobertos de neve e barro. Mas milhões continuavam ali. Ao terminar a guerra, ainda permaneciam nesses territórios cerca de 4.400.000 alemães, e mais de 1 milhão adicional regressaria depois, esperando reconstruir as suas vidas entre as ruínas. Para as novas autoridades soviéticas e polacas, contudo, aquelas pessoas já não tinham lugar no mapa político do pós-guerra. Enquanto as conferências internacionais continuavam a discutir detalhes diplomáticos, no terreno, as expulsões já tinham começado. Os soviéticos e os polacos não esperaram que existisse um tratado de paz definitivo. Desde os primeiros meses posteriores à rendição alemã, começaram a desalojar bairros completos, a tomar propriedades alemãs e a enviar a população para o oeste em comboios e colunas improvisadas. No outono de 1945, o embaixador norte-americano Arthur Bliss Lane visitou Breslávia, a antiga Breslau alemã, e encontrou uma cidade submetida a uma rápida transformação. Os letreiros em alemão tinham desaparecido e as ruas começavam a adotar nomes polacos. Novos colonos chegavam de outras regiões da Polônia para ocupar as habitações desocupadas. Tropas soviéticas e grupos polacos saqueavam habitações, confiscavam propriedades e, em numerosas ocasiões, cometiam violações e agressões. Em cidades como Szczecin, Gdansk e Breslávia, muitos alemães foram confinados em setores fechados ou guetos provisórios que facilitavam às autoridades polacas tomar casas, negócios e bens sem obstáculos. Outros foram enviados para campos de internamento, onde aguardavam deportações posteriores ou eram utilizados como mão de obra forçada. A violência não ficou limitada à Polônia. Na Checoslováquia, durante a primavera e o verão de 1945, as expulsões começaram de forma ainda mais caótica. Centenas de milhares de alemães dos Sudetas foram empurrados para as fronteiras em operações improvisadas, impulsionadas pelo ressentimento acumulado durante anos de ocupação nazi. Muitas daquelas expulsões nem sequer foram organizadas inicialmente por governos centrais. Surgiram de autoridades locais, milícias e populações civis desejosas de expulsar os alemães antes que qualquer organismo internacional pudesse intervir. A rapidez com que se desenvolveram demonstrava o clima de ódio que dominava a região naqueles meses. Na Polônia, a situação atingiu uma escala gigantesca. Apenas durante as 2 últimas semanas de junho de 1945, mais de 274.000 alemães foram expulsos ilegalmente através do rio Oder para território alemão, segundo registros oficiais polacos. Homens, mulheres e crianças cruzavam fronteiras improvisadas levando bagagens mínimas, enquanto atrás deles ficavam aldeias inteiras esvaziadas de população alemã. Muitas famílias eram separadas no meio das deportações, outras desapareciam durante o trajeto. O caos ferroviário, a falta de alimentos e os saques convertiam cada trasladação numa luta constante por sobreviver. No entanto, a Declaração de Potsdam não deteve o processo. Pelo contrário, terminou legitimando-o. Embora exigisse moderação temporal, reconhecia oficialmente que as transferências de população deviam realizar-se. A Polônia e a Checoslováquia interpretaram aquilo como uma autorização política para continuar.
As expulsões só diminuíram parcialmente enquanto se organizavam novos sistemas de deportação maciça. Pontes fechadas. Marchar ou morrer. No domingo, 1 de julho de 1945, por volta das 5:30 da tarde, soldados polacos entraram em Machuswerder, uma aldeia da Pomerânia habitada quase por completo por alemães. A ordem foi imediata. Os moradores tinham 30 minutos para recolher o indispensável e abandonar as suas casas. Como a maioria dos homens tinha morrido ou continuava desaparecida devido à guerra, a população era composta sobretudo por mulheres, crianças e idosos. No meio do medo, começaram a meter roupas, sapatos, fotografias familiares e objetos de valor em sacos, carretas e pequenos carros. Depois, reuniram-se em frente às suas habitações e no caminho principal da aldeia. Sob vigilância polaca, iniciaram uma marcha em direção à nova fronteira polaco-alemã, situada a cerca de 60 quilômetros. Entre aqueles expulsos estava Anna Kintopf, esposa de um camponês e mãe de 3 filhos. Anos depois, numa declaração jurada apresentada perante o governo alemão, relatou o que viveram durante o trajeto. A marcha durou 6 dias e atravessou uma região ainda marcada pela guerra. O caminho estava cheio de restos abandonados por colunas anteriores de refugiados. Pouco depois de Landsberg, encontraram o primeiro cadáver, uma mulher com o rosto azulado e o corpo inchado pela decomposição. A partir desse momento, os mortos tornaram-se parte da paisagem. Num bosque, viram corpos de animais e de pessoas enterrados apenas sob uma camada delgada de terra, com cabeças e pés sobressaindo das valas improvisadas. A coluna avançava com uma lentidão irregular. Alguns dias percorriam 9 quilômetros, outros apenas 3. Em ocasiões chegavam a 20. Muitos sobreviviam comendo o que encontravam nos campos ou fruta verde arrancada à beira do caminho. O pão era escasso. A filha de Anna, Hannelore, adoeceu após beber água contaminada em poços e bebedouros. Outros caíram por fome ou esgotamento. As crianças com menos de 1 ano foram as mais vulneráveis. Não havia leite e, embora algumas mães preparassem sopas espessas para tentar mantê-las com vida, o trajeto era demasiado longo. Primeiro suportavam um sol abrasador. Depois, chuvas frias que deixavam os corpos sem defesa. Articulando as noites, alguns refugiados procuravam abrigo em celeiros ou casas bombardeadas. Anna preferia dormir ao ar livre, porque muitos edifícios estavam sujos e cheios de gente. Essa decisão também a protegia parcialmente dos roubos noturnos. Na escuridão, grupos armados atacavam quem tentava conservar as suas pertenças. Frequentemente ouviam-se disparos quando alguém resistia. A insegurança era constante. Ninguém sabia se o troço seguinte do caminho traria comida, refúgio, saqueadores ou uma nova ordem de marcha. Numa ocasião, Anna e o seu grupo foram detidos por vários homens armados. Presenciaram então uma cena que ficou gravada entre os expulsos. 4 soldados polacos tentaram separar uma rapariga dos seus pais. A família agarrou-se a ela desesperadamente. Os soldados agrediram os pais com as coronhas dos seus fuzes, especialmente o pai. O homem perdeu o equilíbrio, foi empurrado por um talude e caiu ao chão. Um dos polacos levantou o seu subfuzil e disparou várias vezes. Durante um instante, tudo ficou em silêncio. Depois, 2 mulheres correram em direção ao corpo moribundo, enquanto os 4 soldados desapareciam por entre as árvores. Anna acreditou que aqueles homens queriam violar a jovem, embora também fosse possível que tentassem levá-la para trabalhos forçados. Naqueles caminhos, ambas as coisas podiam misturar-se. Numerosos testemunhos recolhidos mais tarde pelo Ministério Alemão para os expulsos, refugiados e vítimas de guerra descreveram casos semelhantes. Mulheres e raparigas eram separadas das suas famílias durante a marcha e enviadas para quintas ou fábricas locais. Uma vez isoladas, ficavam sob o controle de soldados, capatazes ou guardas que podiam abusar delas repetidamente. A expulsão não era apenas a perda de território, era também a exposição completa à violência de qualquer pessoa que tivesse uma arma ou uma ordem. Algo semelhante ocorreu perto de Tamsel. Os expulsos tiveram de passar por um corredor formado por soldados polacos. Dali, retiravam pessoas da coluna e enviavam-nas para quintas próximas com as suas carretas e pertenças. Ninguém sabia exatamente o que significava essa seleção, mas todos temiam o pior. As mães agarravam-se às suas filhas e choravam. Quando alguns se recusavam a obedecer, os soldados batiam-lhes com chicotes e coronhas.
Os gritos ouviam-se ao longe. Else e Hildemittag romperam em pranto quando lhes ordenaram abandonar a fila. Ana disse-lhes que não valia a pena resistir. Se recusassem, matá-las-iam à pancada. A sua única esperança era obedecer e tentar escapar mais à frente. Soldados russos observavam a cena sem intervir. Os expulsos suplicaram-lhes ajuda, mas eles simplesmente encolheram os ombros e indicaram que os polacos mandavam ali. Ana viu então um oficial polaco de patente mais elevada. Desesperada, apontou para os seus 3 filhos e perguntou-lhe o que devia fazer. Não recordou depois todas as palavras que pronunciou, mas o oficial respondeu de forma breve: "Vão para a estrada." Ana tomou a sua carreta e afastou-se o mais rápido que pôde com as crianças. Essa ordem salvou a sua família de ficar separada naquele ponto do trajeto. A 6 de julho, Anna Kintopf e os seus filhos chegaram finalmente a Kustrin, agora chamada Kostrzyn-Odrzański. Tentaram cruzar o Oder, mas os guardas fronteiriços negaram-lhes a passagem pela ponte e obrigaram-nos a retroceder. Sem outra opção, caminharam para o sul em direção a Frankfurt an der Oder. Naquela noite caiu uma tormenta elétrica. Passaram horas junto ao rio, sem teto, sem comida e sem água, sem saberem se no dia seguinte lhes permitiriam entrar na Alemanha. Ana conseguiu cruzar mais tarde, depois de sofrer novos roubos, incluindo um cometido por guardas russos na ponte. Comparada com outros expulsos, teve sorte. Chegou relativamente rápido e sem ferimentos graves. Muitos civis alemães não puderam cruzar. As autoridades soviéticas, alarmadas com a saturação de refugiados na sua zona de ocupação, ordenaram impedir o ingresso de novos grupos através do rio. Alguns expulsos eram enviados para a fronteira por guardas polacos e depois devolvidos por tropas soviéticas. Uma testemunha relatou que foi expulsa a 25 de junho de 1945, escoltada até a fronteira e obrigada depois a regressar à sua aldeia quando os soviéticos desarmaram os guardas polacos. Na semana seguinte, teve de repetir exatamente o mesmo processo. Milhares de alemães ficaram a marchar de um lado para o outro, conduzidos como gado entre territórios que ninguém queria receber. Os testemunhos daqueles dias repetem uma mesma cena. Desordem absoluta, roubos constantes e violência sem autoridade efetiva. Os expulsos denunciavam que lhes levavam tudo o que traziam consigo. Alguns eram insultados, cuspidos, açoitados ou espancados durante o caminho. A política oficial agravava ainda mais a situação. Segundo as normas do governo polaco, os alemães não podiam retirar do país mais de 500 Reichsmarks nem levar outra moeda. Também não se faziam exceções para quem tinha apoiado a Polônia ou se tinha oposto ao nazismo. Antifascistas e judeus alemães foram tratados de igual forma que qualquer outro alemão. O que definia o seu destino não era a sua conduta durante a guerra, mas a sua origem alemã. Ao princípio, as expulsões foram improvisadas e violentas. Em muitos locais, realizavam-se simplesmente para esvaziar aldeias e facilitar o saque dos seus bens. Como não havia meios de transporte suficientes, comunidades inteiras eram obrigadas a caminhar em direção às fronteiras. Só no final de 1945 e começos de 1946 começou a organizar-se um sistema estatal mais ordenado com comboios. As autoridades polacas elaboraram então regras para moderar o processo. Os menores sem acompanhante, os idosos e os doentes só deviam viajar durante o verão em comboios com suprimentos médicos. As mulheres grávidas em estado avançado não deviam ser deportadas até depois do parto. Cada transporte devia levar pessoal médico de língua alemã, comida suficiente, água e 10 guardas polacos. Na prática, essas normas cumpriram-se de forma irregular. Um acordo posterior entre autoridades polacas e o exército britânico estabeleceu um calendário provisório e repetiu que apenas deviam viajar pessoas fisicamente capazes de suportar o trajeto. A medida respondia a relatórios internacionais que tinham denunciado abusos extremos durante o verão anterior, quando orfanatos e hospitais da Prússia Oriental tinham sido esvaziados diretamente em comboios sem assistência médica nem suprimentos adequados. Mas o sistema continuava sobrecarregado. Muitos alemães ocultavam doenças ou gravidezes para conseguirem subir aos transportes e abandonar a Polônia. Alguns funcionários polacos permitiam-no porque queriam expulsar o quanto antes quem já não resultava útil. Os jovens aptos para trabalhar costumavam ser retidos. Os idosos e doentes eram enviados primeiro.
As condições dentro dos comboios eram espantosas. Um sacerdote alemão que viu chegar transportes à fronteira descreveu vagões fechados pelo lado de fora, cheios de homens, mulheres e crianças misturados durante dias. Em Görlitz, quando abriram um desses vagões, retiraram 10 cadáveres e colocaram-nos em caixões preparados de antemão. Também viu pessoas que tinham perdido a razão durante a viagem. Os corpos dos deportados estavam cobertos de excrementos porque não tinham espaço suficiente para se moverem nem para fazerem as suas necessidades num lugar separado. Aos expulsos diziam-lhes que levassem provisões para 4 dias, mas alguns comboios ficavam retidos durante jornadas ou semanas em desvios ferroviários à espera de autorização para entrarem na zona soviética da Alemanha. Um refugiado de Neisse, deportado durante o inverno de 1946, relatou que o seu comboio permaneceu 3 semanas perto da fronteira. Quando se esgotou a comida, teve de trocar pertenças com aldeãos para conseguir algo para comer. Cada dia entravam milicianos polacos nos vagões e roubavam dinheiro, relógios, sapatos, botas ou inclusive os alimentos que os refugiados tinham acabado de obter. Mas o frio e a fome eram piores do que os saques. As frestas deixavam passar vento gelado, chuva e neve. Ao amanhecer, os guardas abriam as portas e retiravam os mortos da noite. Às vezes, havia até 10 corpos. Quando alguns grupos eram obrigados a descer do comboio perto da fronteira, tinham de caminhar o último tramo em direção à zona russa. No caminho, roubavam-lhes malas e sapatos. Em Forst, um grupo chegou às 3 da tarde, mas os soviéticos proibiram-nos de entrar na aldeia e tentaram enviá-los de regresso. Só às 8 da noite lhes permitiram procurar refúgio do frio. A zona soviética, junto à fronteira, já estava saturada de deslocados. Perto de Görlitz apareceram avisos em postes de telégrafo advertindo que havia fome na cidade e que todos os refugiados deviam dirigir-se a locais onde a situação alimentar não fosse tão grave. A advertência era direta. Quem ignorasse o aviso provavelmente morreria de fome. Alguns comboios conseguiam penetrar mais na Alemanha, mas ali não encontravam alívio. No verão de 1945, o tenente-coronel William Byford Jones presenciou a chegada de uma coluna vinda do leste. Era uma mistura de vagões de gado e de carga, tão cheia que algumas pessoas iam deitadas nos tetos, penduradas nas laterais ou sujeitas aos para-choques. As crianças estavam atadas com cordas a tubos, respiradouros e peças metálicas para evitar que caíssem. Ao deter-se, a plataforma já estava cheia de outros refugiados que não tinham para onde ir. A multidão mal deixou espaço para que descessem os recém-chegados. A cena era de esgotamento absoluto. Famílias inteiras permaneciam de pé agarradas aos seus fardos ou sentadas sobre eles. Traziam o cabelo emaranhado, a roupa suja, a pele coberta de fuligem e sujidade. Muitas crianças tinham feridas abertas e coçavam-se sem parar. Os idosos, por barbear e com os olhos vermelhos, pareciam incapazes de entender onde estavam. Ao compreenderem que a Alemanha não oferecia refúgio, comida nem ordem, muitos rompiam em gritos de desespero. Tinham chegado ao país que devia recebê-los, mas encontravam estações cheias, cidades arrasadas e autoridades incapazes de atender a novas massas humanas. Só com o tempo a situação começou a melhorar. Levantaram-se campos de trânsito e refúgios, repararam-se vias ferroviárias e alguns vagões receberam aquecimento. Os polacos aprenderam a mover grandes quantidades de pessoas com maior rapidez, e soviéticos, britânicos e norte-americanos organizaram melhor a recepção e distribuição dos expulsos. Mas essas melhorias chegaram tarde para milhares. A pausa exigida em Potsdam para preparar transferências mais ordenadas não foi respeitada ao princípio. Por essa impaciência, um número desconhecido de refugiados alemães morreu durante marchas, comboios retidos, noites ao ar livre e cruzamentos fronteiriços onde ninguém queria fazer-se cargo deles. Apagar o passado, a desnazificação alemã. Quando milhões de soldados alemães começaram a regressar do cativeiro, muitos descobriram que o país pelo qual tinham combatido tinha desaparecido por completo. O Reich já não existia. As cidades estavam destruídas. Os edifícios administrativos funcionavam entre ruínas e o antigo exército alemão tinha sido dissolvido por ordem dos aliados. As estações ferroviárias recebiam diariamente colunas de homens esgotados que desciam com uniformes gastos, feridas visíveis ou anos de cativeiro em cima.
Alguns regressavam de campos britânicos ou norte-americanos, outros apareciam depois de anos de trabalhos forçados na União Soviética. Em muitos lares já não restava ninguém à espera deles. A desmilitarização começou de imediato. Os aliados não pretendiam unicamente derrotar a Alemanha no campo de batalha. Queriam impedir que a tradição militar alemã voltasse a organizar a sociedade. Proibiram-se desfiles, cerimônias castrenses, treinos e organizações militares. As medalhas, placas, monumentos e símbolos vinculados ao antigo exército foram retirados ou destruídos. Só polícias e bombeiros podiam conservar determinados uniformes oficiais. Em bibliotecas e livrarias confiscaram-se textos considerados militaristas ou favoráveis à violência. Na zona britânica, os professores que desejavam manter os seus cargos deviam comprometer-se formalmente a não glorificar a guerra nem a preparar os estudantes para futuras campanhas militares. A desnazificação foi ainda mais complexa. Ao finalizar a guerra, o Partido Nazi contava com cerca de 8 milhões de afiliados. As autoridades aliadas necessitavam de determinar quem tinha participado ativamente no sistema e quem podia continuar a trabalhar dentro da nova Alemanha. Para isso, distribuíram milhões de formulários políticos conhecidos como Fragebogen. Algumas versões tinham 131 perguntas. Outras atingiam 133, distribuídas em 12 páginas. Cada cidadão devia declarar se tinha pertencido ao NSDAP, ocupado cargos, participado em organizações nacional-socialistas ou recebido benefícios do regime. Segundo as respostas, as pessoas podiam ser classificadas como culpados principais, comprometidos, medianamente comprometidos, simpatizantes ou exonerados, categorias que influenciavam diretamente o acesso ao emprego, habitação, senhas de racionamento e direitos civis. O volume de expedientes depressa se tornou ingovernável. Na zona norte-americana, certas repartições chegaram a receber até 14 mil formulários diários durante 1945. Faltavam funcionários, eletricidade, arquivos organizados e tempo. Um simples documento encontrado numa cave podia destruir por completo a declaração de uma pessoa. Em Hamburgo apareceram 5 toneladas de cartões de afiliação armazenados em edifícios danificados. Em Estugarda, os britânicos acharam listas completas de professores que tinham frequentado cursos de doutrinação política durante o Terceiro Reich. Cada arquivo recuperado abria novas investigações. Muitos tentaram ocultar o seu passado. Em Kassel, Erna Müller negou ter pertencido a estruturas do partido, mas as autoridades descobriram que a ascensão profissional que descrevia só podia ter se produzido dentro da administração nazi. Em Estugarda, Hans Hull, responsável pela manutenção ferroviária, assegurou ter atuado unicamente como técnico neutral. No entanto, documentos recuperados no seu escritório mostravam ordens que davam prioridade absoluta a transportes vinculados ao NSDAP. As investigações dependiam constantemente de testemunhos, denúncias de vizinhos e papéis resgatados entre edifícios destruídos. Nem todos os casos eram simples. Em Münster, Wilhelm Kerstin foi acusado por vários vizinhos de simpatizar com a Gestapo. Contudo, uma caixa de relatórios encontrada numa cave inundada revelou que a própria polícia secreta nazi o tinha vigiado desde 1935 por manter atitudes críticas face ao regime. Em Darmstadt, Otto Feldmann, empregado postal afiliado ao partido desde 1937, também ficou preso dentro dessa zona cinzenta. Alguns testemunhos afirmavam que tinha falsificado documentos para permitir que famílias de deportados enviassem correspondência clandestina. O seu expediente permaneceu aberto durante 9 meses porque as autoridades não encontravam uma categoria clara para julgar casos como o seu. Mas os aliados enfrentavam uma contradição permanente. A Alemanha necessitava de continuar a funcionar. Havia que reabrir escolas, administrar hospitais, reparar vias férreas, distribuir alimentos e controlar cidades destruídas. O problema era que grande parte de quem possuía experiência técnica tinha trabalhado sob o regime nazi. Em Marburgo, um oficial norte-americano encontrou arquivadores completos organizados por profissões: professores, enfermeiras, veterinários, ferroviários, contabilistas e funcionários públicos afiliados ao partido. Expulsá-los a todos teria paralisado completamente o país.
Enquanto a população comum preenchia formulários, os principais dirigentes nazis eram preparados para um julgamento internacional. Os aliados coincidiam em que as figuras centrais do regime deviam ser castigadas, embora existissem diferenças sobre como fazê-lo. Alguns governos defendiam execuções imediatas. Finalmente, decidiu-se criar um tribunal público. Nuremberg foi escolhida tanto por razões práticas como simbólicas. Ali tinham-se celebrado os congressos do Partido Nazi e o Palácio de Justiça permanecia relativamente intacto, com prisão incorporada. O julgamento começou a 20 de novembro de 1945. 21 dirigentes nazis ocuparam o banco dos réus. Entre eles estava Hermann Göring, antigo marechal do Reich e sucessor designado de Hitler. Também compareceram figuras como Ernst Kaltenbrunner, Joachim von Ribbentrop e Wilhelm Keitel. A Procuradoria reuniu mais de 110 mil documentos capturados, milhares de fotografias e quilômetros de película. As autoridades pretendiam mostrar não só a responsabilidade individual dos acusados, mas o funcionamento completo da maquinaria nazi. As imagens projetadas dentro da sala produziram um impacto imediato. A 29 de novembro, a Procuradoria norte-americana mostrou filmagens de campos de concentração libertados. Barracões cheios de cadáveres, montanhas de pertenças pessoais, valas comuns e corpos amontoados apareceram perante juízes, jornalistas e acusados. Posteriormente, os soviéticos apresentaram imagens sobre Majdanek, Auschwitz e a destruição causada pela invasão alemã na União Soviética. A sala ficou em silêncio durante várias sessões. Muitos dos presentes observavam aquelas cenas pela primeira vez. A confrontação pública com os crimes nazis continuou fora dos tribunais. A prisioneiros de guerra alemães e civis foram projetados filmes como Die Todesmühlen e Welt em filme número 5. Em alguns locais, os espectadores afastavam deliberadamente o olhar para não observarem as imagens. Perto de Weimar, grupos de habitantes foram levados até Ettersberg para contemplarem diretamente montanhas de cadáveres descobertas nos campos vizinhos. Pelas ruas apareceram cartazes com fotografias acompanhadas de uma acusação direta. Estas atrocidades, culpa tua. A imprensa e a rádio ficaram submetidas ao controlo aliado. Os jornais só podiam funcionar com autorização militar. A 17 de outubro de 1945 apareceu o Die Neue Zeitung, financiado pelo exército norte-americano. Na sua primeira edição, Dwight D. Eisenhower afirmou que as ideias militaristas deviam desaparecer da mente alemã e que a agressão devia ser ensinada como imoral. Para janeiro de 1946, o diário atingia uma circulação próxima de 1.600.000 exemplares e mais de 10 milhões de leitores. Muitos dos seus redatores eram judeus alemães que tinham regressado do exílio nos Estados Unidos. Na zona soviética, o processo seguiu outro caminho. Ali, a desnazificação avançou de forma mais rápida e severa. Ex-funcionários, polícias, empregados públicos e professores vinculados ao regime foram detidos ou enviados para campos de trabalho sob controle soviético. Entre 1945 e 1946, mais de 120 mil alemães foram deslocados mediante esses procedimentos. Paralelamente, começou a construção de novas estruturas políticas alinhadas com Moscovo. A depuração não só procurava eliminar o passado nazi, mas assegurar o controle político do território oriental alemão. Com o passar dos anos, as prioridades começaram a mudar. A tensão crescente entre o Ocidente e a União Soviética transformou a Alemanha Ocidental numa peça estratégica dentro da Guerra Fria. Muitos expedientes deixaram de avançar e numerosos antigos membros do regime regressaram gradualmente a escritórios, fábricas, escolas e empresas porque a nova Alemanha necessitava de técnicos, administradores e trabalhadores experientes para se reconstruir. O combate contra o comunismo começou a ocupar o lugar que antes tinha tido a perseguição contra antigos nazis. A 20 de setembro de 1949, Konrad Adenauer declarou perante o parlamento da nova República Federal da Alemanha que tinha chegado o momento de deixar para trás o passado. A prioridade já não era unicamente castigar, mas reconstruir o país. A Alemanha Ocidental necessitava de produzir, estabilizar-se e converter-se num aliado confiável perante o bloco soviético. A perseguição política diminuiu e numerosos processos de desnazificação foram encerrados oficialmente. Assim terminou o destino de milhões de soldados alemães. Alguns morreram no cativeiro.
Outros desapareceram para sempre na União Soviética. Muitos regressaram mutilados, enfermos ou psicologicamente destruídos. Outros voltaram para cidades irreconhecíveis, famílias incompletas e lares convertidos em escombros. Em numerosas casas, as fotografias militares tinham desaparecido das paredes e muitas insígnias permaneciam ocultas em gavetas ou caixas enterradas entre recordações de guerra. Quem conseguiu reintegrar-se teve de o fazer dentro de uma Alemanha ocupada e vigiada, onde o passado militar tinha deixado de representar prestígio para se converter em motivo de suspeita e silêncio. A guerra tinha terminado em maio de 1945, mas para eles a derrota continuou durante anos, entre formulários, interrogatórios, silêncio e ruínas.